Dia. Bom dia a todos. Se puderem, irem se acomodando, por gentileza. Vamos começar em alguns minutinhos, dentro de alguns minutinhos. Tá. Não, estou botando a ordem, tá? Eu vou tirando e a gente vai... Todos, vamos sentar? Por gentileza. O senhor ministro Luiz Marinho já está se direcionando para cá. Gostaria de solicitar a todos vocês que ocupem seus assentos para darmos início ao nosso evento. Bom dia a todos, por favor. Bom dia a todos. Então vamos lá. Perfeito, perfeito. Bom dia a todos. Por favor, todos nos seus assentos, por gentileza. Nós vamos dar início agora ao nosso evento. Vou começar, Gabi. Prezadas senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. Bom dia. É com imensa satisfação que damos início ao lançamento da campanha de comunicação Espelhos do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes. Este é um momento crucial em nossa jornada coletiva para promover a inclusão produtiva e social de milhões de jovens em todo o país, por meio de oportunidades de emprego e renda que garantam autonomia para as nossas juventudes. O Pacto Nacional, uma iniciativa que reúne mais de 100 organizações, tem como propósito central promover, por meio da colaboração intersetorial, o maior alcance de iniciativas que promovam um trabalho decente para jovens no Brasil. Hoje, marcamos um passo significativo ao lançar essa campanha de comunicação, que busca amplificar nossa mensagem, engajar a sociedade e mobilizar ainda mais parceiros para essa causa. Acreditamos que juntos podemos construir um futuro onde cada jovem tenha a oportunidade de desenvolver seu potencial e contribuir plenamente para o desenvolvimento do nosso país. Esta é uma necessidade do Brasil: reduzir as disparidades de acesso e permanência dos jovens no mundo do trabalho, construindo uma melhor relação intergeracional e desenvolvimento nacional. Ao longo do evento, teremos a oportunidade de compreender a importância de construirmos esta campanha como um produto coletivo, uma ação de nossa sociedade em prol de objetivos comuns, conectando políticas públicas, iniciativas privadas e sociedade civil em torno do mesmo princípio. Agradecemos a presença de todos e desejamos um evento inspirador. A história da nossa campanha é de colaboração e cooperação multissetorial. Ao longo das reuniões do nosso comitê gestor e grupos de trabalho, identificamos a necessidade de ampliar o conhecimento das ações já existentes e refletir sobre os estigmas impostos sobre os jovens no mundo do trabalho. Para tanto,
o entendimento coletivo era da centralidade da promoção de uma estratégia comunicacional mais ampla, que apresentasse os jovens como realmente são, protagonistas. Nesse caminho, uma série de diálogos foram construídos com centenas de pessoas para que coletivamente encontrássemos a estratégia ideal para tratar de um assunto profundamente atravessado por estigmas. Contamos com o apoio criativo da UMAP, que construiu a campanha Espelhos, partindo da necessidade de entendermos como esses jovens se veem e são vistos. Para a produção do vídeo central, contamos com o apoio da produtora O2 e com o SENAC, que cedeu seus estúdios para fotografarmos nossos jovens. A materialização da campanha contou com o apoio de membros do nosso comitê gestor, como Fundação Itaú, Instituto Coca-Cola, Fundação Grupo Volkswagen, Instituto João Bittar e Fundação Roberto Marinho. Além de parceiros fundamentais que nos ajudarão na campanha na divulgação da campanha, como a Rede Globo, Ambev, Claro e diversas outras organizações. Agradecemos a todos que possibilitaram que chegássemos no dia de hoje orgulhosos de nosso trabalho e também conscientes dos desafios que temos pela frente para a promoção de mais e melhores oportunidades para nossos jovens. Agora, convidamos para subirem ao palco alguns atores fundamentais para o dia de hoje. Primeiro, convidamos a diretora executiva do Instituto Coca-Cola Brasil, Daniela Redondo. Boa tarde, todas, todos. Bom dia, é que eu já estou aceleradíssima. Então, a gente fez muita coisa hoje, é verdade. Então, bom dia. Estou muito orgulhosa e feliz de estar aqui, porque a gente se reuniu, o ano passado, nessa colaboração intersetorial feita a muitas mãos. Lá no Instituto Coca-Cola, a gente trabalha com empoderamento econômico de jovens desde 2009. E é um desafio enorme a gente, no país de 47 milhões de jovens, alcançar essa escala de milhões. E não tem outra forma de fazer a não ser colaborando. Individualmente, a gente consegue chegar em patamares importantes, cada uma das organizações aqui, mas é só com uma colaboração como essa que a gente vai atingir milhões de impactados. Então, com muito orgulho pelo trabalho que a gente faz de empoderamento econômico e de intersetorial, não só de capacitar os jovens, que participaram também das discussões, do setor empresarial e do poder público, porque é só com as políticas públicas e esse avanço que a gente está conseguindo hoje é um marco histórico para quem trabalha desde 2009 nessa agenda e vem caminhando, a passos largos, mas nunca tão acelerado como a gente está a partir de 2024. Essa é uma pauta quente e importante pela inversão da pirâmide demográfica que está acontecendo no nosso país e ela se torna urgente. Os jovens de hoje são a força de trabalho de amanhã, é o que vai sustentar o nosso cenário macroeconômico aí dos próximos anos. Então, não tem o que se falar da importância desse momento tão simbólico e eu acho que tão impactante que a gente conquistou hoje. Então, obrigada a todos pela colaboração. Foi uma trajetória linda desde há um ano, mas acho que é só o começo. Acho que a gente tem muito mais pela frente. Essa é só a sementinha que a gente está plantando para falar agora com a sociedade civil, com o setor empresarial, eu acho que num outro patamar de escala. Então, agradeço a todos pela escuta, principalmente ao Ministério do Trabalho, OIT, Unicef, Pacto Global, que dedicou muito tempo, muita energia nas articulações. Isso tem que ser reconhecido, pois não foi simples e não foi fácil. A primeira reunião foi nessa sala e a gente começou ali articulando, cada um com a cabeça no lugar para formar os grupos de trabalho. Então, parabéns pela articulação, pelo esforço. Esse realmente é um avanço, mas é só o começo. Obrigada. Agora, convidamos Marcelo Bentes, coordenador de desenvolvimento institucional na Fundação Roberto Marinho. Bom dia a todos e todas. Eu queria dizer que é um prazer enorme, um orgulho enorme estar aqui hoje,
para o lançamento dessa campanha. A Fundação ela já atua desde 2020 na inclusão produtiva direta, através do Aprende Legal, e depois, mais recentemente, com Coliga e com outras ações que a gente desenvolve. Já tivemos algumas campanhas do Aprendiz, mas essa é a primeira vez que a gente tem uma campanha direcionada a uma causa mais ampla, que não a aprendizagem, mas a inclusão produtiva dos jovens em suas mais diversas possibilidades, e uma campanha por todos. Não foi uma campanha da Fundação, de um programa específico. Foi uma campanha capitaneada por Unicef, OIT, Ministério do Trabalho, Pacto, da qual a gente fez parte, junto com outras instituições, num diálogo amplo. Tivemos diversas rodadas de discussão, muita convergência, mas também muita divergência, mas no final a gente chegou a um material. Se alguns podem achar a campanha melhor, outros não, mas o fato é que pela primeira vez a gente tem uma mensagem emanada por um grande grupo que atua pela inclusão de jovens para toda a sociedade. E eu acho que esse é o primeiro grande passo que a gente dá no sentido de começar a sensibilizar para uma causa tão importante para o nosso país. O país está crescendo, a gente tem uma mudança muito grande no mundo do trabalho, sobretudo nesse período pós-pandemia. Algumas mudanças não tão legais e que precarizam o trabalho, mas a gente tem aí, como todo momento traz a sua oportunidade. E eu acho que a gente tem uma oportunidade agora de dar um grande passo à frente. E a nossa expectativa com essa campanha é que a gente consiga plantar a semente na sociedade para essa discussão, para a gente começar a refletir sobre a inclusão dos jovens e para além da inclusão, o que ela representa. A inclusão é o final, né? Mas a gente está falando da formação, de pensar como esse jovem vai ser formado ao longo de toda a sua trajetória, para que ele chegue no final, ele possa entrar no mundo do trabalho e possa ali ficar de forma sustentável, crescendo, continuando a estudar e gerando mobilidade social. Então, eu acho que esse é um momento histórico, muito feliz e orgulhoso da Fundação fazer parte desse momento, e queria parabenizar a todos por essa vitória nossa. Obrigado. Nesse momento, pedimos que faça a sua contribuição Diogo Jama, da Fundação Itaú Educação e Trabalho, por favor. Bom dia a todas as pessoas. Queria dizer também da felicidade, da honra de estar aqui hoje, nesse momento super importante, digo até um pouco histórico, do lançamento da campanha nacional de inclusão produtiva das juventudes. Aproveitar para saudar nosso ministro, Luiz Marinho, a Mônica Pinto, diretora aqui de Educação da Unicef, a Mônica do Pacto Global. Também aproveitar para cumprimentar todos os nossos colegas aqui do Comitê Gestor, do Pacto Nacional de Inclusão Produtiva, que vem aí já há um tempo nessa jornada, né? Hoje é um dia muito importante para nós, que estamos aqui finalmente lançando esse momento que a gente vai ao público, né? Para engajar a sociedade, para trazer para a sociedade tudo aquilo que a gente vem construindo e desenvolvendo para a inclusão produtiva das juventudes, né? Eu queria aproveitar esse momento tão importante também para dizer que essa ação ela está articulada, do nosso ponto de vista, ali na Fundação Itaú Educação e Trabalho, uma série de outras iniciativas que estão sendo construídas também há muito tempo dentro desse governo, que estão na iminência de lançamento, né? Estou aqui me referindo à Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, tem um decreto presidencial que está na iminência de ser promulgado. Estou me referindo também ao PROPAG, que é o Programa de Renegociação de Juros da Dívida Pública da União, que é um esforço da Secretaria de Fazenda para trazer uma nova lógica de financiamento para a educação profissional e tecnológica no Brasil. Estamos falando de uma ordem de recursos de bilhões de reais para serem investidos nos estados para o fortalecimento da educação pública brasileira e educação profissional e tecnológica. Para a gente, né, na Fundação Itaú Educação e Trabalho, falar de inclusão produtiva das juventudes necessariamente é falar em qualidade da educação pública no Brasil. Então, essas iniciativas precisam ser articuladas, elas estão articuladas, né, o governo vem aí desempenhando uma série de esforços para a gente conseguir pensar no futuro do país, né? E falar do futuro do país, a gente precisa incluir produtivamente os jovens. Então, queria agradecer de novo a oportunidade, parabenizar a todos e todas pela iniciativa.
Pela Fundação Volkswagen, Vitor Hugo Neia, diretor-geral. Deixa eu levantar aqui, que a minha altura aqui vai ajudar. Bom dia a todas e todas. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o ministro Luiz Marinho, já foi prefeito de São Bernardo do Campo, cidade onde a Fundação Grupo Volkswagen está sediada há quase 50 anos, na figura de quem eu cumprimento as demais autoridades, os membros do Comitê Gestor do Pacto, Unicef, o Pacto Global da ONU, a OIT e todos que viabilizaram o evento de hoje. A Fundação Grupo Volkswagen existe há quase 50 anos. Não somos tão jovens mais, mas somos uma fundação que acredita no poder da inclusão produtiva das juventudes. Nós temos a mobilidade social como causa prioritária de atuação, num país em que demoram 9 gerações para que o mais pobre atinja a classe média. 9 gerações são quase 200 anos, então a gente sabe que o Brasil já evoluiu muito em termos de indicadores e vem superando a concentração de renda e desigualdade, mas a gente ainda tem um caminho grande pela frente. No caso dos jovens, a gente ainda vê como o desemprego afeta, como no caso dos jovens negros, das jovens negras, nós temos desafios ainda mais profundos e para isso que a Fundação atua, para contribuir para reduzir essas barreiras. Mobilidade social, na nossa perspectiva, tem a ver com geração de renda, por isso que nós acreditamos na inclusão produtiva, seja mercado de trabalho formal, seja empreendedorismo digno e justo, como motores importantes para que a gente consiga reverter esse cenário. A gente sabe também que hoje o mundo vem passando por uma série de transformações que impactam muito o mercado de trabalho, sejam as mudanças climáticas, sejam as novas tecnologias, e como jovem, que hoje é a geração que é mais impactada por isso, ele vai de fato contribuir para que a gente mude esse cenário, é o que faz com que a gente acredite em campanhas como essa, e também que a Fundação, desde o ano passado, se tornou signatária e membro do comitê gestor desse pacto. Então, para nós hoje, justamente no Dia Internacional da Juventude, é um momento de muito orgulho estar presente, contribuindo com essa ação. A gente espera que, mais do que uma campanha de comunicação, isso seja de fato um chamado para que a gente coloque o jovem, a juventude brasileira, no centro dos debates, no centro das soluções, para que de fato a gente rompa e evolua para um país mais justo, igualitário, para todas as pessoas, sem deixar ninguém para trás. Em nome da Fundação Grupo Volkswagen, quero agradecer pela parceria e nos colocar à disposição para que a gente possa fazer cada vez mais juntos para todos. Muito obrigado e vamos juntos pela mobilidade social. Muito bem. Nossos parceiros para a produção de campanha de votos do Instituto João Pitar, a diretora executiva Érica Abidão. Bom dia a todos e todas. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui, compartilhando esse momento com vocês, pela campanha de comunicação do Pacto Nacional da Juventude. Eu espero que outras entidades, outras empresas tenham essa oportunidade de levar essas ações para que a gente consiga alcançar o maior número de jovens possível no nosso país, para diminuir a desigualdade social e a gente, de alguma forma, poder transformar a vida desse pessoal. Eu agradeço muito, o pessoal me pegou de surpresa hoje, né, Arthur? Mas com muita alegria que eu estou aqui e eu espero que, de fato, a gente consiga realmente fazer a diferença na vida da juventude. Agradeço muito, tenham todos um bom dia. Enfim, o momento mais aguardado do dia, a premiere do vídeo e a apresentação da identidade visual que utilizaremos ao longo da nossa campanha. No Brasil, são quase 9 milhões de jovens fora do mundo do trabalho, a maioria mulheres. Faça parte do Pacto Nacional da
determinada, curiosa, criativa. Conecte sua organização com mais jovens. Muito bem. Agora, para finalizarmos nosso encontro, convidamos a se sentarem nossos parceiros que coordenam essa iniciativa. Mônica Gregori, diretora de impacto do Pacto Global Rede Brasil. Mônica Pinto, chefe de educação do Unicef no Brasil. Muito bem. Vinícius Pinheiro, diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho para o Brasil. Ronald Santos, secretário nacional da Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República. E senhor Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego. Tem dois aí. Obrigada, ministro. Bom dia a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui hoje, participando desse momento, como já foi dito, histórico. Queria saudar aqui ao ministro Luiz Marinho, a Mônica, nossa parceira Unicef, a Vinícius, a OIT também, o secretário. Para nós é uma honra imensa, nós do Pacto Global. Para quem não entende muito ou não conhece muito o trabalho do Pacto Global, o Pacto Global é uma iniciativa que nasceu há 25 anos por um chamado do então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, para que as empresas se engajassem aos desafios e às oportunidades da construção de um futuro mais sustentável e próspero para todos. O papel das empresas é muito relevante nessa construção e para nós o nosso mandato é cada vez mais engajar as empresas nesses desafios e oportunidades. Hoje é um dia muito importante para nós, porque eu venho acompanhando aqui a equipe desde um princípio, junto com todo o comitê gestor, no desenvolvimento não só do Pacto Nacional da Juventude, todas as suas ações, mas também no desenvolvimento dessa campanha de comunicação, que muitas vezes nós pensamos uma campanha de comunicação é o fim de um processo, mas para nós não, é o início desse grande chamado. Quando nós comunicamos, nós informamos, sensibilizamos, e informação também é acesso. Então, é muito importante, ou seja, ter uma campanha que convoque o setor privado, que convoque os demais setores. Então, queria agradecer a todas e todos aqui pela presença, parabenizar todos os que estiveram envolvidos e fazer, ou seja, reforçar esse chamado ao setor privado de dar cada vez mais, abrir as portas e dar oportunidade para a juventude, porque juventude não é só potencial, juventude é potência em si. Juventude não é só futuro, juventude é agora. A juventude nos traz aprendizado, provocações que fazem com que todos nós cresçamos juntos. Então, queria agradecer a oportunidade a todos e todas aqui e parabenizar a todos uma vez mais. Obrigada. Bom dia a todos, todas. Eu queria agradecer muito esse momento,
parabenizar aqui a todos vocês, na pessoa do ministro, que tem sido um parceiro diuturno do Unicef, agradecer ao IT, na pessoa do Vinícius, que também tem sido um parceiro constante do Unicef, ao Pacto Global, que temos feito tantas coisas juntos, aqui na pessoa da Mônica, e ao secretário Sorriso, que é parceiro da área de educação, adolescentes, todo mundo lá do Unicef, já é nosso parceiro constante, e a todos vocês aqui, empresas, fundações, institutos, sabemos que está aqui também o Conselho Nacional de Educação, com muita alegria que a gente está vivenciando esse momento hoje. Eu queria trazer para vocês uma fala que nós fizemos em 2022, um levantamento com adolescentes e jovens, ministro. A gente ouviu adolescentes e jovens do Brasil inteiro para a gente levar para o nosso summit de transformação na educação o que eles queriam. E um jovem do Piauí disse o seguinte: a gente já vive no Brasil uma pandemia muito mais grave do que a Covid, que é a pandemia das desigualdades. Então, eu acho, assim, para essa plateia que a gente tem aqui, para todos da mesa, a gente não precisa repetir aquilo que a gente já sabe, né? O Brasil é um país que ele tem uma capacidade de produção de dados de evidência muito robusta. Se a gente compara com outros países onde o Unicef atua, isso não é realidade. O Brasil tem esse mérito de vir há muito tempo produzindo muitos dados e evidências. E cada um de vocês aqui, cada uma das instituições aqui presentes, é historicamente uma instituição que trabalha, né, como disse aqui a Dani, da Coca-Cola, que trabalha há muito tempo, colega da Volkswagen. Vocês são instituições, a Fundação Roberto Marinho, que já trabalha há muitos anos nessa causa, né? O Itaú Educação e Trabalho, e assim por diante, e todos vocês que eu não estou citando aqui, nominalmente. Então, eu queria assim, reconhecer que nós fazemos esse esforço histórico há muito tempo, né? O governo federal aqui, porém, a gente ainda vive, em todos os cantos do Brasil aonde a gente vai, essa triste realidade de muitos jovens e adolescentes dizendo, sentindo e vivenciando o que o nosso filme acabou de trazer para a gente. Essa, infelizmente, é a realidade, né? E a gente tem, enquanto Fundo das Nações Unidas, o compromisso de garantir que todas, quando eu digo todas, são todas, crianças, adolescentes e jovens, tenham direitos garantidos a uma vida digna, a uma vida feliz, a uma vida próspera. A gente vive uma transição dramática. A gente teve aqui em 2023 a nossa diretora executiva visitando o Brasil. Ela esteve aqui com 7 ministérios e ela fez uma reflexão que eu nunca tinha me dado conta. Eu gosto de repetir essa história. Quem é do Unicef, infelizmente, vai ter que me ouvir dizer de novo. Ela dizia que crianças e adolescentes talvez estejam vivendo um momento mais dramático da história da humanidade. Porque acabamos de sair de uma pandemia muito grave, a gente tem todos os efeitos ainda, né, relacionados à recomposição de aprendizagens, questões de saúde mental. A gente tem as mudanças climáticas, esse país vai sediar a COP com todas as tensões que a gente sabe que esse debate sobre mudanças climáticas está afligindo a todos nós, né, aos nossos filhos, sobrinhos e netos, e a todos que têm o poder de decisão para tentar reverter o que a gente está vivendo. E a gente vive a questão dos conflitos, né, conflitos armados, violências de toda sorte. Eu queria incluir um quarto aspecto a isso, que é a transição digital que a gente vive hoje, né, que tanto impacta a educação, os modos de viver, os modos de trabalho. Então, de fato, nós, enquanto cidadãos e cidadãs brasileiras, nós temos que, como disse a Dani, desenvolver, de fato, ações articuladas, porque a gente, enquanto país, a gente agrega uma série de questões do século XX que a gente não resolveu, gente. Esse é um país que acabou de divulgar que só temos 60% das crianças que sabem ler na idade certa, no século XXI. E temos que dar conta de todo o restante.
Então, eu, como representante aqui da educação, eu queria dizer que o nosso compromisso do Unicef, juntamente com a Unesco, juntamente com o Ministério da Educação, secretarias estaduais e municipais, é promover uma educação básica de qualidade, que é onde tudo começa, né? Onde tudo deságua, para que a gente, de fato, tenha uma inclusão produtiva e digna de adolescentes e jovens. E eu queria falar que, infelizmente, o diabo mora nos detalhes, né? A gente que está lá em mais de 2.000 municípios com selo Unicef, né, especialmente na região do semiárido, na Amazônia Legal, qual é, de fato, as condições que o nosso prefeito, secretário municipal de educação, né, secretário da Ciência Social, quais são as ferramentas que, de fato, o poder público local tem para implementar as nossas políticas, sejam elas políticas públicas ou políticas público-privadas. Tem um oceano, como eu costumo dizer, ministro, entre aquilo que a gente faz aqui em Brasília e a implementação lá na ponta, né? Vocês aqui, muitos de vocês também têm os sites das suas empresas ou das suas fundações atuando lá, e a gente precisa fazer essa convocação, a gente precisa ter esse poder convocatório para que, de fato, essa quantidade hoje de políticas e de pactos que a gente conseguiu produzir nos últimos 2, 3 anos, de fato, chegue nesses adolescentes, nesses jovens, como esse jovem do Piauí, né, que nos disse sobre essa pandemia que a gente arrasta até hoje. Então, nós temos desafios ainda enormes, apesar de tudo que a gente faz. Eu acredito muito na comunicação como um vetor mobilizador, né? Eu trabalhei muitos anos numa fundação que acredita muito numa coisa chamada Communication for Social Change, né? Comunicação para transformação social, mas a comunicação ela não é suficiente, né? A gente tem que aproveitar o que faremos agora nos próximos meses de comunicação e de engajamento do público, seja ele privado, público, sociedade civil organizada, mas enfrentar os desafios de implementação para que, de fato, a gente inclua adolescentes e jovens nesse mundo contemporâneo e que eles tenham uma vida digna e feliz, que é para isso que a gente trabalha aqui. Então, queria agradecer muito, desejar sucesso, porque hoje, como disseram as meninas, a gente só está começando, né, Lívia e Gabi? É isso. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos e a todas, ao senhor ministro Luiz Marinho, colegas, as Mônicas, a Gregória, secretário Ronald. Para mim e para a OIT é um prazer, é um privilégio participar primeiro do Pacto Nacional para a Inclusão Produtiva e do lançamento dessa campanha. E essa campanha ela se insere dentro de um contexto em que 1 em cada 5 jovens, né, de acordo com os dados do IBGE, da PNAD, e aí jovens de 15 a 29 anos, 1 em cada 5 jovens, 20%, não estão estudando nem trabalhando. Tá? Então, isso são 9,8 milhões de pessoas. E esse dado tem um recorte de gênero e de raça, né, que é muito claro. Tá? Então, desses 9,8 milhões, 65% são mulheres, tá? E 35% são homens, né? Então, é importante entender que essa campanha se insere dentro dessa realidade, né? E também o recorte racial, 68% são pretos e pardos, e 30% são homens. Então, se nós vemos o recorte de gênero e raça em conjunto, ou seja, de todos esses 9,8 milhões, 45% são mulheres negras. Então, essa campanha, na verdade, a mensagem que tem que ser criada a partir dessa campanha tem nome e endereço, e está relacionada com profundas desigualdades sociais no país. Por que é tão difícil, né, a inclusão produtiva de uma jovem negra? Né? Primeiro, por conta da necessidade de atividade de cuidado,
problemas de acesso à educação, medidas relacionadas às pontes, né, entre o sistema educacional e de emprego. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Na verdade, é claro que em 30 segundos é difícil, né, capturar todas essas nuances, mas, na verdade, nós estamos falando de uma taxa extremamente elevada quando comparada com outros países latino-americanos da OECD, 20%, é uma das taxas mais elevadas dos países em desenvolvimento, né, que tem um claro corte, né, como eu mencionei, de gênero e raça, que está relacionado com problemas estruturais, né, em especial problemas de desigualdade. É fundamental trabalhar a narrativa, sim, é verdade, né, porque existe essa percepção em relação à geração Z, que está muito bem resumida aqui no vídeo, mas também tem uma outra parte, né, senhor ministro, que também é importante trabalhar a mentalidade da geração Z em relação à CLT, né, porque hoje o que existe é um certo desencanto, né, e com razões, né, na verdade a CLT é vista como há uma percepção entre os mais jovens, né, são condições muito rígidas, né, no contexto de busca por autonomia, são condições, né, que levam em especial no contexto de precarização do mercado de trabalho, com salários baixos, jornadas de trabalho exaustivas, né, que não privilegiam valores como, por exemplo, o equilíbrio entre vida familiar e profissional, e também uma sobrevalorização, né, um encantamento em relação ao empreendedorismo, como o empreendedorismo fosse resolver todos os problemas da sociedade. Então, todo mundo hoje quer virar influencer. Então, eu acho que a segunda parte desse trabalho, né, é também a valorização, né, dos nossos marcos trabalhistas em relação aos mais jovens. Eu acho que é importante, né, ou seja, trabalhar os dois lados dessa ponte. De um lado, desmistificar, né, o mercado de trabalho em relação, né, aos mitos, né, da geração Z, né, e vender o talento, e vender o comprometimento, e vender essa necessidade, né, de capturar essa geração que está entrando no mercado de trabalho, mas, por outro lado, também é importante fazer com que a geração Z entenda, né, valorize esse marco, né, que foi difícil de construir, né, que é o mercado de trabalho, que são as normas do mercado de trabalho no Brasil. Muito obrigado. Gente, vocês vão me dar licença porque eu não consigo falar sentado, para falar de pé. Primeiramente, eu quero agradecer a cada instituto, fundação, cada organização empresarial que se engajou aqui junto ao governo federal, junto aos órgãos das Nações Unidas, para desenvolver um presente nesse Dia Internacional da Juventude. Quando a gente tem um dia, tudo que a gente quer é ter presente. O dia do nosso aniversário, a gente quer ter presente. No dia dos pais, quem é pai recebe presente. No dia das mães, quem é mãe recebe presente. E, raramente a gente consegue, desde 1999 para cá, construir presentes significativos para a juventude no dia 12 de agosto. Eu acho que hoje é um dia significativo e a gente está conseguindo dar um presente significativo para essa juventude. Portanto, ministro Marinho, muito obrigado a você, a sua equipe maravilhosa, ao Magno, ao João Vitor, cadê o João? Está ali, a toda a equipe, né, da Diretoria de Políticas de Trabalho para a Juventude, os estagiários e estagiárias que têm se comprometido bastante nesse processo, ao Pacto Global, à Unicef, à OIT, né, e eu não vou falar os nomes para também não correr risco de errar, né? Aqui tem duas Mônicas, fica muito mais fácil, né? Também ao Conselho Nacional de Juventude, aqui representado pelo Enver, da CSB, muito obrigado. E o que eu preciso ratificar aqui? A Daniela trouxe um dado muito relevante. Nós vivemos a inversão da pirâmide etária, nós vivemos um momento em que a maior população jovem da nossa história não será mais a maior população jovem. Eu tenho repetido isso, tanto nas reuniões aqui do Comitê Gestor do Pacto pela Inclusão Produtiva, quanto em outros espaços que ou a gente faz agora ou a gente não faz mais. A força produtiva, a capacidade inventiva, a criatividade da juventude, que está disposta na mão de 48 milhões de pessoas, segundo o censo do IBGE de 2022, ela não estará mais disposta, porque nós registramos o menor número de nascidos
desde 1976. Existe, nesse momento, um envelhecimento natural, até o aumento da qualidade de vida da nossa população para o processo de envelhecimento, mas que a grande realidade é que durante os últimos 10 anos, os 10 anos anteriores ao início desse governo, quando nós vivemos o bônus demográfico, nós não tivemos a capacidade, enquanto Estado, nação, de apresentar as condições para a juventude desenvolver plenamente e potencialmente. Pelo contrário, nós tivemos uma política recessiva de direitos. E agora é profundamente necessário a existência de um pacto que reúna as empresas, que reúna o governo, que reúna as diversas organizações e que pense um único caminho para o desenvolvimento da juventude. A juventude quer produzir ciência, a juventude quer produzir e desenvolver tecnologia, a juventude quer pensar um novo mundo que possa emergir diante de uma crise climática que parece irreversível e pode ser reversível desde que nós tenhamos, enquanto sociedade, iniciativas que sejam válidas no setor produtivo. A gente precisa repensar a lógica de acumulação, porque a grande realidade é que se as 8 bilhões de pessoas do planeta tivessem os mesmos direitos nessa maximização de acumulação, a gente não teria planeta. Então, nós precisamos refletir uma nova ótica de produção econômica para pensar o futuro da sociedade, seja no Brasil, seja em cada bairro, ou seja globalmente. Até porque, se a gente refletir apenas no nosso território e no nosso território construir as condições para uma transição energética e todos os outros mais de 200 outros países do globo não fizerem pelo mesmo caminho, também não adiantará de nada. Logo, o esforço que a gente constrói aqui, ele é pautado na inclusão produtiva da juventude, porque quem estuda quer se formar, se qualificar, quem se forma e se qualifica quer trabalhar, e quer trabalhar de maneira decente, não quer ser escravo. Pensar a redução da jornada de trabalho, pensar novas formas e novas dinâmicas, atreladas aos direitos já conquistados e reafirmá-los, é fundamental. Nós precisamos transformar tudo isso em moda. Porque, por outro lado, muita gente quer influenciar a construção da precarização. E fazer uma campanha de comunicação como essa é absolutamente fundamental. Que seja a primeira de muitas. Que nós possamos, seja no ambiente do pacto, ou seja no ambiente das diversas organizações, construir campanhas e diálogos que dialoguem com os anseios, os sonhos e os corações da juventude. Então, parabéns por esse presente que vocês estão dando, cada um e cada uma, às juventudes brasileiras. Que nós possamos conscientizar não apenas a juventude, mas a todo o empregador, toda empregadora, a todos os governos, da importância de pensar essa inclusão produtiva com qualidade e com perspectiva. Quero convidar a cada um e cada uma a se engajar cada vez mais nessa agenda e, novamente, agradecer ao ministro Marinho e a cada organização que está presente. Vamos juntos. Viva e feliz Dia Internacional da Juventude. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, gente. Ao comentar a todos vocês, queria pedir uma salva de palmas para a juventude como presente. Comentar as Mônicas aqui, Sorriso, Vinícius, e, em primeiro lugar, agradecimento. Comentar as meninas que estão coordenando aqui, não vai e vem do microfone, né? É a dupla, parece aquela dupla do filme lá, o grandão e o baixinho. A gente é uma dupla impecável. Está indo bem. Parabéns. Bem, ao comentar e agradecer de coração quem coordena, os parceiros, fundações, as entidades, as empresas, organizações empresariais. Agradecer Magno, João Vitor, Henrique, todo o pessoal que colaborou com isso e quem botou a mão na massa para chegar aqui. Meu muito obrigado, uma salva de palmas a todos eles. Queria falar duas coisas, espero não sair tanto do tema, mas dizer que, neste momento, há verdades em termos de muitas coisas que se falam. Uma delas é a juventude não quer nada com a vida, não quer nem estudar nem trabalhar. Isso não corresponde plenamente à verdade.
A juventude não quer trabalhar CLT. Também não corresponde à verdade. Os dados do CAGED mostram, mês de maio, mês de junho, que 80% ou mais de 80% de quem aceitou assinar a carteira profissional de trabalho foram mais de 80% de menos de 24 anos de idade. Onde fica a verdade que o jovem não quer CLT? Onde fica a verdade que o jovem não quer trabalhar? O que o jovem não quer? Um chefe chato na orelha dele 8 horas por dia e salário precário. O jovem não quer. Como diz o Sorriso, não quer ser escravo. É isso que o jovem não quer. Aliás, jovem em nenhuma faixa etária. O que nós precisamos chamar atenção e observar o mercado de trabalho brasileiro e chamar a sensibilidade do mundo empresarial de que é preciso olhar com mais rigor e critério como valorizar o trabalho. O que nós precisamos pautar é a valorização do trabalho. Há uma campanha sistemática pela diminuição do valor do trabalho. E supervalorizar a história do empreendedorismo. Mas o que é ser empreendedorismo? Nós não temos, o governo Lula não tem absolutamente nada contra valorizar o empreendedorismo, muito pelo contrário. Nós temos que valorizar o papel do empreendedor, da empreendedora, mas na essência da palavra que representa o empreendedorismo. Pedalar uma bicicleta 8 horas por dia não é ser empreendedor. A fraude trabalhista, transformando o MEI como se fosse verdadeiro MEI, não é empreendedor. Chegar numa colheita de café e ter um monte de MEI colhendo café não é ser empreendedor. Aliás, é uma fraude trabalhista. Mesmo alguns escritórios sofisticados que tem lá um conjunto de MEIs obedecendo um único chefe, é uma fraude trabalhista. Então, nós estamos falando aqui de uma bagunça generalizada no mercado de trabalho. É outra coisa, é outro bicho. Então, se a gente não enfrentar essa realidade, muitas vezes eu vejo editoriais, vejo comentaristas dizendo o ministro é atrasado, está no século passado, está nos anos 80. Se combater fraude, combater pilantragem é ser atrasado, eu faço questão de ser. E é o que eu estou vendo. Todos os dias. Se ligar rádios, TVs, ler alguns editoriais, é isso que a gente vê. Então, queria fazer quase um desabafo, né? Mas dizer que a gente olha com muita atenção das nossas estatísticas o que nós estamos fazendo. Outra coisa é observar os espaços de avanços e retrocessos e de estagnação, que é outro aspecto importante observar, em especial nesse momento do tarifaço, no momento do debate, se queremos ou não soberania ou não, ou se a gente deve se pautar de cabeça curvada, de pescoço curvado, para dizer amém o que alguém que foi eleito para ser presidente de um país importante, diga-se de passagem, o mais importante do globo, pode ser que sim, pode ser que não, se curvar e obedecer às ordens. E eu vejo muitos editoriais chamando a atenção do presidente. Obedeça-o. Nós não vamos obedecer. Ele não foi eleito para dar ordem ao mundo, muito menos ao Brasil. O que nós precisamos ter clareza dos momentos de avanços, estagnação e retrocesso. Neste processo, nós tivemos um golpe. Um golpe que pariu uma coisa esquizofrênica de uma família que faz chantagem ao povo brasileiro e ao povo trabalhador. É o momento de enaltecer a defesa da democracia e da soberania. É momento de valorizar as instituições. Então, eu queria também trazer isso aqui como um processo de reflexão necessária
porque nós precisamos de um planejamento contínuo de investimento e de solução dos problemas gravíssimos que temos. Aí eu olho para o meu próprio orçamento do Ministério do Trabalho e Emprego. Orçamento de 2013, nós estávamos quase chegando a 3 bilhões de orçamento. Sabe qual é o orçamento de 25? 800 e poucos milhões. Sabe qual é o orçamento de 26? Um pouco menos. Consequência do quê? De falta de sensibilidade do presidente Lula para com o tema trabalho? Não. Consequência de 370 bilhões que nós tivemos que cobrir na transição, quando o presidente Lula senta na cadeira em janeiro de 2023. Queimado num processo eleitoral. Talvez esse seja o inconformismo do cidadão. Falei, eu comprei, paguei e não me entregaram? Porque foi isso que aconteceu em 22. Por que eu estou dizendo isso se nós queremos enaltecer o presente para a juventude, Sorriso? Porque eu quero alertar e chamar atenção para não ter outros desastres futuros. Nós precisamos ter isso em mente, refletir isso todos os dias. O risco que esse país passou e o que ele sofreu. O que ele sofreu no golpe contra a presidenta Dilma e o que o golpe pariu e as consequências desse parto desastroso para o povo brasileiro. Se nós esquecermos, talvez nós podemos voltar a sermos vítimas futuras. E as principais vítimas não são as crianças e os jovens? Portanto, se nós queremos planejar um processo contínuo, onde a gente vai construindo um processo de distribuição de renda e inclusão, não é pouca coisa que nós fizemos 2 anos e pouco. De novo, tirar o Brasil do mapa da fome, mas isso é pouco para o Brasil. Nós não deveríamos ter permitido ter voltado ao mapa da fome, porque ele estava em 2003, quando o presidente Lula assumiu. Assim como as taxas de desemprego enormes, um caos social, e nós temos um processo contínuo de crescimento e distribuição de renda, levando o Brasil à 6ª economia do mundo. Quando voltamos em 23, éramos de novo a 12ª, 13ª, que agora estamos com sacrifício construindo, estamos na 8ª, mas o 6º é o nosso lugar. Se nós tivermos um planejamento contínuo de distribuição de renda. É na distribuição de renda que nós vamos crescer a nossa economia. É na distribuição de renda que nós podemos incluir a nossa juventude e as nossas crianças. Então, esse é um processo necessário contínuo, mas essa distribuição de renda passa pelo processo democrático. Porque se, de novo, nós sofrermos um escorregão, uma estagnação, um retrocesso, a gente volta tudo outra vez. E nós precisamos dar continuidade a esse processo. Então, eu sei que talvez tem coisa que até parece estragar a festa, mas não é essa a minha intenção. Muito pelo contrário. Eu quero aqui planejar outras festas de continuidade. Por fim, queria trazer um tema, terceiro tema, que talvez tenha a ver com tudo que nós estamos falando. Nós estamos falando de transformação no mercado de trabalho, nós estamos falando da inteligência artificial chegando a galope, nós estamos falando de necessidade de inclusão. Eu queria falar da inclusão digital. Em 15 anos, talvez, quem não tiver um processo razoável de conhecimento digital, talvez não consiga pagar uma conta, pegar um transporte, coisa parecida. O Ministério do Trabalho e Emprego tem uma parceria com a Microsoft para a formação digital, do letramento, passando por os vários termos aí dos entendidos digitalmente, chegando à programação, enfim, uma ferramenta à distância. Mas que nós enxergamos na ferramenta, pura e simples, à distância, apesar de ser uma boa ferramenta,
uma limitação, onde nas dificuldades as pessoas desistem. Então, a gente insiste para que lá na ponta a gente bota semipresencial. Ou seja, as entidades, as empresas, os sindicatos, os estados, os municípios, alguns estados aderindo de forma assim, muito vigorosa, plantando verdadeira rede no estado, para formar não somente a juventude, mas propiciar que toda a população se forme digitalmente, com salas presenciais. Quem adere tem a necessidade de montar o laboratório e bancar o facilitador, o monitor, que o Ministério forma. Eu percebo que aqui tem um campo grande de inclusão, mas percebo que essas informações não estão chegando. Então, se puder pedir a vocês para ajudar nesse processo, né, o Ministério do Trabalho, através do Magno, do Vitor, do Henrique, da nossa equipe, está inteiramente à disposição. O programa chama Escola do Trabalhador 4.0. Quem quiser, por favor, pode acionar lá na ponta e nos dá mais trabalho, por favor. Nós estamos querendo, apesar do baixo orçamento, mas nós temos muita disposição de trabalhar. Abraço forte, que Deus abençoe, espero não ter extrapolado. Muito obrigado a todos presentes. Convido vocês agora. E, nesse momento, também é importante que a gente vai projetar aqui a tela do site oficial do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes. Quando tiver já, ótimo. Muito bem. Bom, gente, estamos chegando ao final. Gostaríamos de agradecer a participação de todas e todos. E agora os nossos colegas e todos nós ficamos à disposição da imprensa para conversarmos e para termos aqui um momento de networking. Esse é o site, então. Convido a todos a acessarem e conhecer mais o trabalho, para quem não conhece ainda, do Pacto Nacional das Juventudes. Muito obrigada. Acomodado, descompromissada, desinteressada, acomodado, descompromissada, desinteressada, insegura. Você não vai dar em nada. No Brasil, são quase 9 milhões de jovens fora do mundo do trabalho, a maioria mulheres. Faça parte do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes. Responsável, determinada, curiosa, criativa, persistente. Conecte sua organização com mais jovens.
Tchau.